Olá, bem-vindo ao meu canal de Astrologia Tradicional. Eu sou Célio Barros e esse é mais um vídeo da série Pergunte ao Astrólogo. Marina Antunes. Oi, Célio. Quando você falou a respeito dos problemas de visão, me veio uma coisa na cabeça. Se a astrologia tem o princípio de se sujeitar à realidade, então a forma que se cumpre as coisas no mapa natal também muda com a época, né? Por exemplo, uma pessoa que hoje tem problema de visão por conta do uso do computador teria miopia em outra época por causa de hereditariedade, não sei direito o que causa isso, ou o que hoje seria uma amizade só na internet, em outra época seria um amigo que você conheceu durante uma viagem, só depois só fala por cartas. Fale sobre isso. Sim, em resumo, em 3 letras, sim. Você sempre está submetida à contextualização. Então, por exemplo, ler um mapa astrológico com tendências que favorecem viagens, religiosidade, para uma pessoa que mora na Coreia do Norte, onde ela não tem a liberdade de poder exercer isso, ela vai continuar tendo as tendências, mas ela vai ter que fazer um esforço hercúleo para conseguir superar, despistar todas as restrições e cerceamentos que ela tem na vida dela lá, que é praticamente uma prisão a céu aberto, para conseguir vivenciar alguma coisa disso. A tendência está lá. Não quer dizer que ela não pode nunca ser utilizada, mas existe uma barreira que precisa ser superada antes para que então essa tendência seja acessível e poder ser trabalhada. Mas isso se expande também para esse conceito como você apresentou, né? Em cada época você tem um cenário diferente e a coisa vai se adequando a essa forma. Então, por exemplo, acho que um dos melhores exemplos que eu posso dar para isso tem a ver com a casa 3. A casa 3, ela tem a ver com os bilhetes, as pequenas comunicações, os trajetos curtos, as mensagens rápidas, essas cartas, telegramas, mas hoje você tem WhatsApp, fake news, boatos, Facebook, bancos de dados como Google, Amazon, tudo isso é assunto de casa 3. Não havia condição no passado desse tipo de coisa existir. Mas uma vez que um assunto se desenvolve, seja como for, você só vai associar isso para casa, para a natureza do planeta. Tudo depende de quanto esse potencial está acessível ou não. Pérola Tuon. Obrigado, professor, pelas suas respostas e explicações tão esclarecedoras. Eu que agradeço a participação de vocês. É graças a essa troca que eu fico mais inspirado a gravar mais coisa. Se o sistema de casas por signos inteiros seria o plano ideal, então a interceptação de signos serve para atrapalhar o plano ideal, certo? Não só. Até então eu não conseguia ver a interceptação como uma dificuldade, mas a partir de sua explicação vejo que é uma pedra no sapato, sim. Então, pode ser uma pedra no sapato ou pode ser um obstáculo que evita que você se meta em confusões piores. Dizer que a interceptação ela gera uma alteração, sim, mas dizer que vai obrigatoriamente gerar uma dificuldade, uma facilidade, vai depender muito de cada situação, de cada mapa, de cada contexto. Vamos fazer uma analogia. O plano ideal é você pegar o seu avião para viagem de férias amanhã cedo. Aconteceu um imprevisto, você não conseguiu chegar no aeroporto em tempo, você perdeu o seu voo, e que bom que você perdeu o seu voo, porque se voo teve um acidente, todo mundo morreu. Então, assim, o atraso, ter perdido o voo, pode ter sido ruim, mas pode ter sido bom. Tudo vai depender muito do contexto geral. Então, a gente não pode fazer uma avaliação tão simplista. Eu sempre vou insistir nessa coisa. A gente não pode chegar e bater logo o martelo, chegar num veredito o quanto antes com o mapa. Não é uma questão de veredito, é uma questão de análise de como a pessoa vai vivenciar cada ponto da vida dela. Mesmo que tudo esteja integrado, a pessoa não vai viver todas as coisas o tempo todo ao mesmo tempo. Em outros setores, qualquer pequena alteração já pode causar uma reviravolta na vida da pessoa. Então a interceptação pode ser mais uma dessas mudanças, mas o simples fato da alteração entre sistema de signos inteiros e quadrantes já alterar a posição de planetas por casas já é muito mais relevante do que a existência ou não de uma interceptação. Isaac Alves. Olá, professor Célio, boa noite. Sou novo no estudo de astrologia tradicional. Gostaria de lhe perguntar coisas básicas que tenho percebido quanto à quadratura do Sol ao ascendente e oposição do Sol ao meio do céu. Em que medida esses aspectos poderiam afetar a vida do nativo? Por muitos sites e livros de astrologia moderna encontrei significados muito açucarados, como por exemplo falso orgulho, conflito de interesses, etc. Porém, no livro de astrologia do Lilly, li sobre problemas graves com autoridades, homens importantes, perdas de cargos, promoções e honras, etc.
para a oposição Sol-meio do céu. Já a quadratura Sol-ascendente é algo como conflito de personalidade. Poderia me esclarecer sobre tudo o que acontece com o nativo com o Sol em Áries, ascendente Capricórnio, meio do céu em Libra, como sucederia isso? Obrigado. O aspecto, ele gera um ponto de contato. Mas muito mais importante do que o ponto de contato é a rede de interesse. Eu sou cria do Froley, sigo a técnica dele e eu sempre frisei isso aqui. Recepção e dignidade vão contar muito mais do que o aspecto. Vou fazer uma analogia aqui. Você deu de cara com Godzilla. Isso é uma oposição. Você tem uma faquinha de manteiga para enfrentar o Godzilla. Isso é uma dignidade ruim ou uma debilidade. Você tem uma metralhadora com ogivas nucleares. Isso é uma dignidade forte. Então, o problema não é você enfrentar o Godzilla. É se você tem condições de enfrentar o Godzilla. Então, trazendo isso para o teu mapa. O problema não está na oposição do Sol com o meio do céu, mas está na relação do Sol com o regente do meio do céu, com o Almuten Figuris, com o Almuten do meio do céu, relação do Almuten Figuris com o meio do céu, se ele está no meio do céu. Enfim, são tantas outras coisas que um aspecto ele é só um desafio. Eu comento sempre com os meus clientes, não é para você se preocupar se você vai atravessar uma zona de tiroteio. O importante é você ter uma boa blindagem. Assim, tomar tiro é uma coisa ruim, mas é muito pior você tomar tiro sem ter blindagem. Aí sim você vai sofrer algum problema. Então, cuida da blindagem, cuida da força dos pontos do seu mapa, principalmente se você percebe que esses pontos são vulneráveis. A gente está em 2020, eu estou gravando esse vídeo aqui agora na noite de Natal de 2019, mas não estamos numa realidade como quando o Leary escreveu em 1647 o Christian Astrology. A gente tem mais recursos para poder interferir na nossa vida hoje, a gente tem mais é que usar isso. Então não fica tão estressado quanto a esse tipo de coisa. É um indicador de desafio? Sim, é um indicador de desafio, mas, como eu citei, enfrentar o Godzilla com uma faquinha de manteiga é uma coisa complicada. Enfrentar ele com uma metralhadora de ogivas nucleares é um pouco diferente. Pérola Tuon. Por favor, diga por que você não usa a Revolução Solar. Permita-me uma sugestão de colocar um dos tópicos abordados na chamada de vídeo, exemplo, sistema de casa, signos inteiros para outras pessoas com essa dúvida e que não conheçam o canal consigam chegar nesse vídeo. Obrigada. Sim. Verdade, eu tenho que fazer isso daí sim, tem que mudar um pouco o layout das thumbnails e colocar essas coisas no título também para facilitar. Bem lembrado, eu já tinha tomado um puxão de orelha para fazer isso e ainda não fiz. Bom, porque eu não uso Revolução Solar, eu cheguei a comentar, mas eu comentei de leve. Quando eu comecei a fazer os atendimentos, isso foi começo de 2003, eu utilizava a Revolução Solar como um complemento nas previsões. Quando chegou 2008, 2009, acabei desistindo de utilizar, porque ela só reforçava aquilo que já aparecia nas firdárias, direções primárias, direções secundárias e trânsito de planetas lentos. E tudo que aparecia na Revolução Solar que não aparecia nessas outras técnicas, não tinha força suficiente. Eu falei, bom, se é só para gastar mais papel, que na época ainda imprimia, e perder mais tempo para falar mais do mesmo é desnecessário. Me sentia como um cozinheiro que prepara um prato de comida e coloca alguns acompanhamentos e que ninguém come e acaba jogando fora. Eu falei, não vou desperdiçar trabalho à toa. Mas eu estou interessado sim em retomar, pelo menos para fazer a avaliação do regente do ano, da revolução, que tem alguma relevância sim, e é algo que não é apontado em nenhuma das outras técnicas anteriores. No mínimo, para fazer uma avaliação disso. É isso, espero ter explicado de uma forma fácil de entender. Se curtiu, já clica no joinha, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificações quando houver próximos vídeos. Se quiser marcar uma consulta comigo, o link para o meu site está aqui embaixo na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.